Aceitação e negação. Livre de Deus, escravo do mundo. O ser humano, em sua maioria, aceita se submeter a quase tudo com muita facilidade. Ele se submete às leis dos homens, às leis da natureza que são criadas, mas não se submetem à lei e à vontade do próprio Criador. Olha isso aí. Isso aí chega a ser um pensamento filosófico. Porque é muito contraditório isso daí. Isso é a maior contradição que existe na raça humana. Na minha opinião, certo? Por quê? Porque, como foi dito aí, o ser humano, ele aceita se submeter à lei da gravidade, por exemplo. Você não vê muita gente subindo num prédio e pulando. Por quê? Porque ele sabe que a lei da gravidade vai levá-lo até o chão e ele vai morrer. Não é? É verdade. Ele não encara essa lei, ele não reclama dela. Ele acorda cansado, corpo pesado. Ele luta contra a gravidade o dia inteiro e não reclama. Não reclama dela. Porque é uma realidade. Ele também aceita que um juiz lá de não sei aonde faz um decreto que ele tem que usar máscara. E ele fica quieto e usa. Ele não reclama. Algum maluco lá resolve taxar a Shein, resolve fazer alguma coisa desse tipo, ele não reclama. No máximo ele faz assim, né? Faz aquela letra. É. Mas ele segue a vida. Mas quando a liberdade dele chega a ser debatida ou obstruída pela vontade do Criador, que é o que criou a lei da gravidade, que é o que criou os homens que fazem essas leizinhas por aí ele não quer. Aí ele diz, não, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que eu quiser. Faço o que eu quiser. Só que geralmente, você já percebeu que as pessoas que defendem o livre-arbítrio, geralmente ela escolhe o outro lado. Ela escolhe não servir ao Criador. Ele escolhe usar o livre-arbítrio para se livrar do Criador. Ou tentar. Não é uma contradição? Demais. Sendo que não faz sentido eu me submeter a uma lei criada e não me submeter ao criador dessa lei, que é maior. Entende? É uma loucura isso. Ele quer ser livre de tudo, mas realmente ele só quer fugir de Deus. Ele quer ser livre do criador dele, porque o criador dele fala o quê? Você vai ter que prestar conta para mim. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas no finalzinho lá vai chegar a conta. Vai chegar lá os laudos. Tudo que você fez durante sua vida tá lá. Aí ele ignora isso, ele prefere ignorar isso para ser livre à maneira dele, com a mente dele. Isso é a maior contradição do ser humano. Se submete a tudo, de bom grado, mas não se submete a Deus. Isso me lembrou, não sei porquê, me lembrou um pouco da parábola dos 10 talentos. Exatamente. Me lembrou bastante, cara, porque o fazendeiro deu os talentos lá para os seus funcionários, né? Uhum. Só que ele entregou os talentos. Ele não falou o que era para fazer. Então ele deu liberdade. Deu liberdade. Liberdade criativa. Uhum. Aí Divergência, né? É. Aí dois agiram bem. Multiplicaram os talentos. E o outro guardou. Não utilizou dessa liberdade para poder fazer algo melhor. E esse foi considerado o mau funcionário. Então, é aquele negócio. A gente tem a liberdade. Só que, quando você usa essa liberdade, igual você falou, por exemplo, se o funcionário tivesse pegado os talentos e fugido do patrão dele, era pior ainda. Pior ainda. Era pior ainda, né? Só que mesmo que ele ficou ali na presença do patrão dele,
ele não soube utilizar desses talentos que ele recebeu. Diferente dos outros amigos. Então é a mesma coisa dessa questão que a gente está falando aqui. A pessoa prefere usar, né, dessa liberdade dada por Deus para fugir dele do que para fazer algo bom. Sim. Né? Então realmente uma hipocrisia. E além de não fazer algo bom, desagrada o próprio Criador. Exatamente. Caraca. É engraçado porque é tudo uma questão de pensar. É só pensar. Quando você pensa, aí você começa a entender as coisas. Essa conversa aqui mesmo, eu acredito que o nosso canal ele vai ter esse intuito de fazer as pessoas pensarem. Exatamente. Tá vendo aquela passagem da Bíblia? Não leia apenas, pensa. Lê de novo, pensa mais um pouco. Outra hora, depois da live eu vou falar com você sobre um assunto que eu assisti um vídeo do Rogério Mocelin. É Rogério Mocelin ou é Rodrigo Mocelin? Rodrigo Mocelin, né? Ele, um tema tão simples, cara, que se você pensar, você fala, realmente aquele pessoal que pensa daquele jeito tá meio equivocado.